Liège-Bastogne-Liège 2018. Entre as competições que são consideradas monumento do ciclismo, que são 5, Liège-Bastogne-Liège é a mais antiga. 258 quilômetros. Como sempre, falar sobre essas competições é a oportunidade de extrair alguma informação importante que pode ser usada no mundo da competição amadora. O que mais se assemelha com o mundo amador são as provas clássicas de um dia. Isso porque, para eles, podem ser 258 quilômetros, mas é um esforço parecido em relação à duração com o que acontece nos grandes eventos amadores, ou seja, algo em torno de 4 horas e meia, 5 horas, 6 horas, 7 horas, que é exatamente o tempo médio que as pessoas precisam para completar as provas de 100 km, 160 de ciclismo ou de mountain bike. Falando da Liège-Bastogne-Liège, aconteceu esse final de semana. Como a ideia é fazer um resumo do resumo, equipe Quick-Step. Só nesse ano foram 27 vitórias. Entre as vitórias, 2 de provas monumentos. Flanders, com Nick Terpstra, e Liège-Bastogne-Liège com Bob Jungels, que faturou esse final de semana a competição. 258 quilômetros, como sempre, aconteceu uma fuga logo no início. 9 ciclistas. Essa fuga se manteve longe do pelotão em média 4 minutos. Em geral, nessas competições, as movimentações mais agressivas do pelotão acontecem faltando 50 km, 60 km. Só que na Liège-Bastogne-Liège aconteceu bem mais tarde, com 40 km, 35 km. Entre muitas movimentações agressivas que aconteceram, a primeira que teve um impacto mais expressivo foi de Julien Alaphilippe, capitão da Quick-Step na Liège-Bastogne-Liège. O que causou uma grande dúvida no pelotão. O que o capitão da equipe está fazendo? Imprimindo um ritmo mais forte em vez de estar protegido. Talvez essa seja a primeira vantagem estratégica da Quick-Step. Em todas as competições clássicas de um dia, eles possuem pelo menos 3, 4 ciclistas que têm chances reais de ganhar. Alaphilippe fez uma movimentação forte o suficiente para fechar o gap da fuga. Isso fez com que o pelotão desse uma boa selecionada. Segunda movimentação mais importante do dia, também da Quick-Step, Philippe Gilbert, que fez com que o grupo seleto se tornasse ainda mais seleto, porque todos os principais adversários perderam os seus gregários. A única equipe ou o único ciclista que se manteve com algum gregário com uma certa organização, Braham Merida do Nibali. Só que isso não foi o suficiente para segurar a terceira movimentação da Quick-Step, com Bob Jungels, faltando 20 km. Abriu uma diferença do pelotão, foi embora, ganhou a competição. Como vocês perceberam, com certeza foram várias movimentações, mas com certeza as movimentações que desenharam a vitória de Bob Jungels, primeiro, Alaphilippe fechando o gap da fuga, selecionando o grupo. Segunda movimentação, Philippe Gilbert fazendo com que os principais adversários perdessem os seus gregários. E a terceira movimentação definitiva de Bob Jungels. Em geral, esse tipo de vitória, você tem um ciclista que consegue se deslocar do grupo, ele não vai necessariamente andar mais forte que o pelotão. A ideia dele é se manter se locomovendo na mesma velocidade que o pelotão. Mas, Samuca, é muito difícil um cara sozinho se manter andando na mesma velocidade que um grupo, certo? Certo. Mas a partir do momento em que esse grupo tem interesses conflitantes, ou seja, no grupo só haviam ciclistas que tinham chances reais de ganhar. Então ninguém quer fazer força, todo mundo quer se poupar. O grupo, o pelotão acaba andando na mesma velocidade ou mais devagar do que o ciclista que está na frente. Por isso que houveram movimentações para fazer com que esse pelotão fosse perdendo força, fosse perdendo gregários. E é assim que a Quick-Step faturou mais um título. Segundo lugar, Michael Woods, da Education First. E terceira colocação para o impressionante Romain Bardet, que entre os escaladores natos é o que melhor anda de forma mais agressiva nas provas clássicas. Isso foi Liège-Bastogne-Liège. O que a gente pode aprender com a Liège-Bastogne-Liège?
Quando você olha a altimetria da Liège-Bastogne-Liège, não existe nenhuma grande montanha. São aproximadamente 10 montanhas, a mais longa tendo 4,4 km, mas a maior parte das montanhas tem menos do que 1,5 km. Sempre próximo de 1 km. O que acontece no mundo amador? Sempre quando a gente vai olhar a altimetria das provas de mountain bike, das provas de ciclismo, na rodinha ali antes da prova, todo mundo fica preocupado com aquela montanha mais longa, a mais inclinada. Só que essas montanhas mais longas, você tem mais tempo, mais chance de encontrar o ritmo ideal. A grande diferença do ponto de vista energético são as subidas mais curtas, 2, 3, 4 minutos. Que são aquelas subidas que você pode fazer mais intenso, mas você não deveria fazer mais intenso. Mas Samuca, se eu posso fazer mais intenso, por que eu não deveria? Eu tenho falado muito sobre fornecimento de energia. A gente possui um estoque de energia super valioso, glicogênio. A gente possui um estoque quase que infinito de gordura. Só que a intensidade que determina qual que é a prevalência do uso do combustível. Quanto mais intenso, mais glicogênio você usa. Ou seja, se a cada pequeno desnível de 300, 400 metros, 1 quilômetro, você passa numa intensidade mais alta do que você deveria, você acaba usando preferencialmente glicogênio. Só que esse glicogênio, ele não consegue ser reposto durante o seu evento. Você vai ter que ir para casa, descansar, 20 horas depois os estoques estão repostos. Uma ótima estratégia para quando você for fazer o seu evento acima de 2, 3 horas, primeiro é determinar o pace. Um pace constante vai garantir com que você use preferencialmente outras fontes de energia que não glicogênio. Se você conseguir usar esses momentos mais intensos nos momentos definitivos da competição, ou seja, próximo do final, exatamente como os ciclistas fazem. Eles ficam protegidos o tempo inteiro, certo? Faltando 50, 30, 20 quilômetros que começam as movimentações mais agressivas. Essas movimentações mais agressivas mostram aqueles ciclistas que durante 220 quilômetros conseguiram se proteger, poupar o glicogênio, e daí no momento certo eles começam a fazer ataques usando essa fonte de energia que é super valiosa. Principalmente quando você tem pouca experiência, poucas competições acima de 3 horas no seu currículo, a sugestão é: dê preferência para uma intensidade constante ao longo da sua competição. Depois de uma competição que você terminou dentro do tempo planejado, a segunda, a terceira, daí você começa a perceber aonde está sobrando oportunidade de você fazer talvez algo mais forte. Saber poupar na hora certa e saber quando usar, quando realmente vai fazer diferença. Eu acho que é isso, espero que tenha ajudado de alguma forma. Liège-Bastogne-Liège é incrível, administrar energia é um grande jogo de xadrez, mas ao longo dos vídeos a gente vai tentando encontrar o caminho. Tchau, até a próxima! I will run, I will climb, I will soar.